Atendendo ao pedido do assistente internacional da Milícia da Imaculada, Frei Gilson, quis fazer o itinerário colbiano, caminhando com Padre Kolbe. Confesso que fiquei muito impressionado com a espiritualidade e a dinâmica evangelizadora de São Maximiliano. Agora é a nossa vez de lutar como verdadeiros herdeiros dele, encontrar a metodologia diferenciada e apresentar um dinamismo atual para conquistar, através da Imaculada, todos ao coração sagrado de Jesus. Esta é a minha experiência que agora partilho com vocês. Maximiliano nasceu em Zunska Wola, no dia 8 de janeiro de 1894. Foi batizado no mesmo dia na igreja de Nossa Senhora da Assunção. Os pais, Júlio Kolbe e Maria Dabrowska, deram-lhe o nome de Raimundo. A certidão de nascimento dele está escrita em língua russa, porque naquele ano a Polônia não existia. Ao longo da história, o seu querido país foi apagado do mapa da Europa ao menos 7 vezes. Quando nasceu, já tinha um irmão, Francisco. A casa da família era muito pequenina, com apenas um cômodo. Mais tarde, Raimundo acompanhou o nascimento de José, em seguida de Valentim, que morreu no mesmo ano, e também de Antônio, que faleceu aos 4 anos. Ficaram apenas 3 irmãos, Francisco, Raimundo e José. Aqui nasceu Maximiliano Kolbe, Raimundo. Esse é um quarto onde morava a família, que a casa tinha diversos cômodos, e cada cômodo era uma família. E esse cômodo era a família onde moravam os pais e os irmãos, e onde nasceu o próprio Kolbe, com o nome de Raimundo. Seus pais lutavam com muita dificuldade, trabalhando como tecelões por empreitada, porém ele nunca ouviu uma só reclamação da parte deles. Entre 1904 e 1905, sua mãe tomou conta de uma pequena loja de tecidos, longe de casa, na cidade de Pabianice, e também exercia funções de parteira. O pai, muito trabalhador, arrendava ainda alguns pedaços de terra para cultivar verduras. Raimundo era cheio de vida e não conseguia ficar parado. Enquanto seus pais trabalhavam, ajudava no serviço de casa e cuidava dos irmãos. Os poloneses são muito patriotas e amam a rainha da Polônia, Nossa Senhora de Czestochowa. Foi esse amor à igreja e a ela que manteve viva a identidade polonesa. Raimundo aprendeu a venerar e amar Nossa Senhora com seus pais. Frequentavam a Santa Missa com assiduidade e todos os dias rezavam diante do pequeno altar que havia em casa. Quando chegou a idade de Raimundo frequentar a escola, a situação foi complicada.
Sob o domínio da Rússia, as despesas de manutenção escolar eram tão altas que muitas pessoas das regiões polonesas permaneciam analfabetas. Certa vez ele foi comprar um remédio de que sua mãe precisava e pediu ao farmacêutico em latim, já que tinha aulas de latim com o padre. O farmacêutico perguntou sobre os estudos e Raimundo respondeu que apenas seu irmão Francisco frequentava a escola. Se o bom Deus permitir, ele será padre, mas eu tenho que ajudar em casa. Meus pais não podem mandar nós dois para a escola. Não tem dinheiro suficiente. O farmacêutico ficou impressionado com a resposta e passou a lhe dar aulas regulares. Em pouco tempo, Raimundo já havia alcançado o irmão mais velho nos estudos. Em certa ocasião, quando a família morava em Pabianice, Raimundo fez algo que não agradou sua mãe. Ela o puxou pela orelha e disse: "O que vai ser de você, meu filho?" Essas palavras feriram seu coração muito mais do que o próprio castigo. Sempre que tinha uma oportunidade, ele corria até a igreja e, diante da imagem de Nossa Senhora, rezava pedindo que ela o ajudasse. Aos poucos, perdeu o gosto pelas brincadeiras. Parecia que a vida já não tinha mais graça. Um dia, enquanto perguntava a Imaculada o que seria de sua vida, Nossa Senhora lhe apareceu. Ave Maria, gratia plena. Mostrou-lhe duas coroas, uma branca e uma vermelha, e perguntou se ele as queria. Raimundo apanhou ambas sem hesitar. Durante muitos dias, refletiu sobre isso e compreendeu. A Imaculada estava preparando o seu futuro e a sua vida. Seu amor a ela cresceu ainda mais. E a partir de então entregou-se inteiramente às mãos da Mãe Celeste. Aqui é o altar, onde Maximiliano Kolbe chegou, se ajoelhou chorando, olhou para o quadro e ela apareceu, entregando a ele, sorrindo, essas duas coroas, uma branca e outra vermelha. Ele não sabia o significado, mas na vida ele entendeu que a branca era a visão de Cristo para o mundo, que queria salvar o mundo todo. E a vermelha o salvou com sua vida. Então Maximiliano Kolbe entendeu. O meu olhar está voltado sempre para novos horizontes, a branca. E dando a sua vida no dia a dia, através da milícia, que se concluiu com o martírio de Auschwitz, dando a sua vida a Cristo para salvar alguém. Irmãos, que beleza! Hoje estamos neste lugar onde tudo começou. Uma grande alegria para todos nós. Em outra oportunidade, os franciscanos conventuais da região austríaca foram a Pabianice em busca de vocações no território do Czar. Ali, a Igreja Católica havia sofrido graves expoliações depois da revolta contra o domínio russo entre os anos 1863 e 1865. E muitos conventos e mosteiros estavam destruídos. Raimundo
Ficou profundamente entusiasmado com os sermões daqueles frades e logo despertou em si o desejo de ingressar no seminário. Convencido, chamou também seu irmão José a seguir o mesmo caminho. Os religiosos, sabendo que os pais de ambos pertenciam à Ordem Terceira Franciscana, viram com bons olhos a possibilidade de que os meninos aspirassem a uma vida melhor. Para atravessarem clandestinamente a fronteira, o pai disfarçou-se de lavrador e levou Raimundo e José numa carroça, escondidos entre as abóboras. Depois os irmãos seguiram sozinhos até a cidade que os austríacos chamavam de Lemberg, hoje conhecida como Leópolis, na Ucrânia. No seminário, Raimundo dedicou-se com afinco aos estudos. Gostava muito das disciplinas humanísticas e científicas, mas seu verdadeiro objetivo era o voo rumo à santidade e a fiel observância das suas obrigações religiosas. Movido também por um ardente amor à pátria, elaborou e apresentou ao seu mestre um plano militar estratégico para defender a cidade de Leópolis dos invasores. Além disso, desenvolveu projetos de naves espaciais capazes de alcançar a estratosfera. Alguns especialistas afirmaram que suas invenções tinham grande potencial para se tornarem realidade, embora fosse de custo altíssimo para a época. No início de sua vida religiosa, e pode-se dizer também no início de sua jornada espiritual, Raimundo compreendeu a importância fundamental da cruz e do caminho de crescimento interior. Em 1910, aos 17 anos, chegou o momento de vestir o hábito religioso e iniciar o noviciado. Contudo, uma dúvida o perturbava. No seminário menor, prometia à Santíssima Virgem Maria que lutaria por ela. Como? Nem eu sabia. Imaginava uma luta com armas materiais. Por isso, quando chegou o momento de entrar no noviciado, confiei ao Padre Mestre essa dificuldade de me decidir pelo estado religioso e também o fato de que meu irmão desejava sair. O Padre Mestre, então, transformou aquela indecisão em um compromisso. Rezar todos os dias a oração, subtum presidium. Raimundo continuou a rezá-la pelo resto da vida, compreendendo cada vez melhor qual era a verdadeira batalha que a Imaculada lhe confiava. Nessa etapa de amadurecimento espiritual, aprendeu que a obediência não é escravidão, mas confiança em Deus. Raimundo nunca esqueceu o episódio memorável em que, enquanto se dirigia ao locutório para comunicar ao padre provincial sua intenção de deixar a ordem, juntamente com o irmão José, foi surpreendido por um gesto da providência. Era sua mãe, enviada naquele momento pela Imaculada, como instrumento da misericórdia divina. Ele recordaria mais tarde com emoção. Ainda penso naquele momento com temor e reconhecimento para com a Imaculada. O que teria acontecido se naquela hora
a Virgem Maria não tivesse estendido sua mão? Na ocasião, sua mãe comunicou que passaria a viver no convento, escolhendo justamente aquele de Heliópolis para estar mais próximo dos filhos. Assim, fortalecido por novos propósitos de reconduzir todos ao Criador, Raimundo iniciou oficialmente o noviciato no dia 4 de setembro de 1910, recebendo o nome religioso de Maximiliano. Quanto ao pai, havia já algum tempo que não tinham notícias. Sempre se soube, no entanto, que ele desejava defender a pátria. De fato, Júlio Kolbe morreu combatendo durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Seu nome está gravado no mármore do Monumento aos Mortos de Pabianice. A mãe, Maria Kolbe, viveu como terceira franciscana no convento até 17 de março de 1946. No dia 5 de setembro de 1911, Maximiliano vestiu o hábito franciscano e professou os 3 votos, consagrando-se inteiramente a Deus, sempre animado pelo ideal que o movia: amar e defender a Imaculata e reconduzir todas as coisas ao Criador. Maximiliano escreveu à mãe pedindo que rezasse por ele, pois os superiores haviam decidido enviá-lo, junto com outros 6 clérigos, para estudar em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, a fim de completar os estudos de filosofia e teologia. Confessava-se inquieto com a mudança, já que ouvira dizer que os jovens em Roma eram muito tentados e até importunados nas ruas. Em 28 de outubro de 1912, deixou a Polônia rumo à Cidade Eterna. Logo, porém, percebeu que a situação não era como havia imaginado. Os italianos têm certamente algo mais importante a fazer do que nos molestar. Além disso, frequentemente andamos em grupo. Por isso, se alguém tivesse vontade de nos importunar, deveria pensar bem antes de receber uma resposta adequada de nossa parte. Em Roma, completou os estudos em filosofia e teologia. É importante entender o período histórico da Itália e o pano de fundo que motivou o Frei Maximiliano a fundar a Milícia da Imaculata. Existiam sociedades secretas que lutavam politicamente desde o século XIX em prol da unificação da Itália e atacavam, sobretudo, a Igreja porque entendiam que o Vaticano era geograficamente um empecilho para essa unificação. Tratavam-se dos Carbonaros, da Jovem Itália e da maçoneria. O Estado do Vaticano foi declarado independente somente em 11 de fevereiro de 1929. Essa independência foi estabelecida entre a Santa Sé, representada pelo Papa Pio XI, e o governo italiano, chefiado pelo ditador Benito Mussolini. O tratado resolveu a chamada questão romana, um conflito que existia desde a anexação dos estados papais pelo Reino da Itália, em 1870. E reconheceu a soberania
e autonomia da Cidade do Vaticano como um Estado independente dentro de Roma. Porém, em 1917, ano da fundação da Milícia da Imacolata, os inimigos da Igreja lutavam veemente contra ela. O Frei Maximiliano testemunhou pessoalmente o intenso e hostil ataque da maçonaria contra a Igreja e recorda o episódio que o marcou profundamente. Durante as celebrações em homenagem ao aniversário de Giordano Bruno, a maçonaria ousou criar um estandarte em que São Miguel Arcanjo aparecia derrotado sob os pés de Lúcifer triunfante. Sob as janelas do Vaticano foram içados os estandartes maçônicos. Folhetos distribuídos em toda parte afirmavam que a polícia italiana tinha o dever de invadir o Vaticano, e uma mão ímpia chegou a escrever: "O diabo governa no Vaticano, e o Papa lhe será a guarda suíça", entre outras blasfêmias. Nós sabemos a história. Ele participava daqueles momentos históricos em Roma, onde Roma estava praticamente sufocada. Havia uma revolta muito grande contra a Igreja, contra o Vaticano. Era visto como um imbecil a unificação da própria Itália, a independência da própria Itália. Diante dessas manifestações contra a Igreja, Maximiliano sentiu que precisava reagir. Se a milícia do mal se levantava, deveria nascer também uma milícia do bem, inspirado na promessa bíblica: "Ela te esmagará a cabeça." Confiou à Imaculada a liderança desta batalha espiritual. A Imaculada será nossa chefe, pois é ela quem tem a capacidade de vencer essa luta e conquistar os corações para Jesus. Assim, numa simples sala do Colégio Internacional de Roma, fechada a chave, mas com o consentimento do superior, em 1917, 7 jovens clérigos, entre eles Maximiliano, reuniram-se, vestidos com o hábito e o cordão franciscano, empunhando as coroas franciscanas como suas espadas espirituais. Examinaram juntos os primeiros pontos do Estatuto da Milícia da Imaculada. Acima deles, entre 2 velas acesas, encontrava-se a estátua da Virgem Imaculada. Pois é exatamente para estender a mão a tantas almas infelizes, para consolidar no bem os corações inocentes e para ajudar a todos a aproximarem-se da Imaculada, a medianeira de todas as graças, que surge em 1917, em Roma, a Milícia da Imaculada. Ave Maria, gratia plena. Maximiliano Kolbe ficou muito impressionado com a conversão de Ratisbonne, um jovem judeu inteligente e rico. A Imaculada apareceu-lhe e o converteu num instante. Diz o próprio convertido, cheio de veneno contra o cristianismo, não podia conter o riso e as blasfêmias. Com manifesta relutância, ele acabou aceitando a medalha milagrosa, e a Imaculada teve compaixão dele. Meditando sobre a aparição da Imaculada, a Santa Catarina Labourière, do 27 de novembro de 1830, e sobre a impressionante conversão de Ratisbonne, escolheu a medalha milagrosa como sinal visível dos que fazem parte da Milícia da Imaculada.
O objetivo é claro: a santificação de todos, sob o patrocínio e pela mediação da bem-aventurada Virgem Maria Imaculada. As condições: oferta total de si mesmo à Virgem Imaculada, colocando-se como instrumento nas suas imaculadas mãos, portar a medalha milagrosa. Os meios: rezar todos os dias a Imaculada com esta jaculatória: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. Usar de todos os meios legítimos para a difusão e conquista do mundo inteiro a Cristo pela mediação da Imaculada. E um meio especial seja a propagação da medalha milagrosa. A essência da milícia da Imaculada, portanto, será constituída pela consagração total à Imaculada, e seu distintivo será justamente a medalha milagrosa. Durante esse período manifestou-se a tuberculose, a primeira de muitas vezes em que a doença retornaria ao longo de sua vida. Foi necessário afastar-se para cuidar da saúde. Mas resignado entende que o sofrimento reavivam o fogo